Meus irmãos, então, dando continuidade, hoje nós iremos ver a doutrina da santificação. A última doutrina que nós vimos foi a doutrina da justificação. Gente, não, ainda bem que a Fran salvou aí. Nós precisamos de entender isso aqui. São nomes que a gente escuta o tempo inteiro. Você já parou para pensar que às vezes você está numa pregação e o pregador fala que é a justificação, ou a redenção, ou a regeneração. Se você não entender esses termos, você tem que pôr o pé no freio e acontecer alguma coisa no seu discipulado. Porque isso são palavras comuns no processo. Então, se você não entender justificação, santificação, adoção, regeneração, essas coisas, é um sinal que talvez não entendeu o Evangelho. Então nós precisamos de estar atentos a essas doutrinas aqui, que são doutrinas básicas, né? Por que ela chama básica? É porque é o que sustenta. Então primeiro você levanta as colunas, depois põe as paredes e joga o telhado. Então ninguém coloca telhado sem parede. Então, não entender essas doutrinas, né, não entender, por exemplo, a justificação, isso aí então nós precisamos de estar familiarizados com essas palavras, que são termos comuns, e a gente está ouvindo o tempo inteiro. Então, nós vamos falar sobre a doutrina da santificação, uma doutrina fundamental. Então, nós vimos na doutrina da justificação, que a justificação é a obra de quem? Obra de Deus. Então, na justificação, nós não participamos dela em nada. Então, na justificação, nós somos declarados justos. A justiça de Deus, ela é imputada a nós. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus pela fé, Ele nos adota, o Espírito vem habitar em nós e nós somos salvos. E aí agora começa o processo da salvação. Então a salvação ela acontece uma vez só, mas agora, entre o já e o ainda não da nossa glorificação, nós vamos no processo da santificação, que é mortificar a carne, revestir do novo homem criado em Cristo. Lembra? 2 Coríntios 5,17? Eis que fizeram, eu vou lembrar, todas as coisas, que Cristo é nova criatura, mas depois eu lembro. Então, a doutrina da santificação, ela é extremamente importante e fundamental. E ela é o que vai testificar, porque ela é visível, ela vai testificar se você é salvo ou não. Então, a doutrina da santificação é basicamente aquilo que Tiago vai explanar em todo o livro. Paulo vai dizer em Romanos que a justificação é somente pela fé. Então ele olha numa perspectiva a salvação, e Tiago ele olha na perspectiva de que as obras testificam se essa fé é falsa ou verdadeira. Então não tem como você ter o Espírito Santo, ser regenerado e não estar nesse processo. Então, às vezes pode ser um processo um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas ele é um processo contínuo, a vida toda, e ele tem que acontecer na minha vida e na sua e na de todo crente. Então lembra, o processo de santificação é um processo visível. Visível. Se nós não observarmos a santidade na vida dos uns aos outros, é porque talvez a probabilidade de não ter sido regenerado, salvo, é muito grande. Entendeu? Então não tem como, porque a santificação ela só acontece depois da salvação, da regeneração. Então, vou trazer para vocês aqui um pedaço, um resumo da Confissão de Fé, né? Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 13,
ela vai falar sobre santificação. Então, o que é a santificação, ou doutrina da santificação? Ele vai dizer assim, ó: aqueles a quem Deus chamou e regenerou eficazmente, que trazem em si um novo coração e um novo espírito neles criados, são também santificados. Deus fez isso de forma real e pessoal, mediante a virtude da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e por sua palavra e seu Espírito que neles habitam. Para eles, o domínio do pecado está destruído e as suas concupiscências pecaminosas, né? Concupiscências é desejos. Então, as suas concupiscências pecaminosas são cada vez mais enfraquecidas e condenadas a morrer. Eles estão cada vez mais vivos e fortalecidos pela graça redentora para buscar a verdadeira santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Então, observa, o processo de santificação, ele acontece, ele é contínuo, e tem que acontecer isso aqui na minha vida e na sua, que é o quê? O domínio do pecado está destruído. Então, Cristo nos libertou do poder do pecado. Então, o pecado não mais nos escravizam. Por causa do Espírito de Deus habitando em nós agora, nós temos essa capacidade, através do Espírito de Deus, de vencer o pecado. Então, quando eu sou habitação do Espírito, quando eu sou salvo, tem que acontecer isso, que é o quê? O pecado é destruído e os nossos desejos, as nossas inclinações pecaminosas, são cada vez mais enfraquecidas e condenadas a morrer. Então, os nossos desejos agora mudam. Então, a minha inclinação agora não é mais para a carne, é para o Espírito. Então, cada vez mais, eu mato o desejo pecaminoso, eu mato os meus hábitos pecaminosos, eu mato a minha vida pecaminosa, enfraqueço cada vez mais os pecados e me fortaleço no Espírito. Então, isso aqui tem que acontecer. Então, é por isso que eu estou falando para vocês que a doutrina da santificação, ela é visível. Ela é visível. Porque quem caminha perto de nós, nos observam e pode nos ajudar. É por isso que a igreja, ela é papel fundamental no processo de santificação. É por isso que quando você batiza, você publica sua fé em Deus diante dos homens e assume o compromisso com a igreja. Por quê? Porque essa igreja, lembra, a gente estudou isso nas quintas-feiras, ela é o quê? Um meio de graça. A igreja é um meio de graça para nos ajudar nesse processo de salvação. Porque nós somos exortados, somos consolados, nós exortamos, nós nos trocamos forças uns aos outros. Então, a igreja é um meio de graça. Então, é por isso que a comunidade da fé, lembra Paulo? Lembra Mateus 18? Quando vai disciplinar, chama individual, chama mais uma testemunha, chama a liderança, chama a igreja. Não se arrependeu? Trata como? Como é que trata o cara que não arrepende? Como ímpio. Exclui da igreja. Então, a comunidade da fé, ela olha para a vida da pessoa e fala assim: você não se arrependeu, você não pode estar no nosso meio. Por quê? Porque não vive santidade. Então é visível. E essa comunidade, ela tem a chave dos céus. Então lembra, a chave do céu está na mão da comunidade. A comunidade tem esse respaldo do céu de ligar e desligar. Por quê? Porque nós observamos a vida das pessoas. Então nós podemos dizer para você: você está excluído da igreja. Você não faz parte do corpo de Cristo. A igreja não reconhece você como um crente. Então, o meio de graça, que é a igreja, né, é fundamental para observar isso aqui. É por isso que a caminhada da fé, ela não é uma caminhada solitária. Por isso que hoje é comum, se você é crente mais velho, você vai observar que na década de 90, no começo dos anos 2000, não existia crente nominal. Não existia. Não existia ninguém que você falava assim: o que você é? Sou crente, mas eu não frequento igreja. Não existia. Não existia. Só existia católico nominal. Mas não existia. Mas isso hoje é comum.
eu sou crente, mas eu não... Crente do YouTube, né? Assiste um culto no YouTube e acha que está arrebentando a boca do balão. Então a Confissão de Fé de Westminster, ela vai trazer isso para nós. Aí ela continua, ó. Embora a santificação alcance todas as áreas de uma pessoa, eles jamais serão perfeitos nessa vida. Vou dar uma pausa aqui. Isso aqui é importante você entender. Ó. A santificação, ela alcança todas as áreas da minha vida. Contudo, nós jamais seremos perfeitos. Por quê? Nós vamos ver lá na frente. Nós ainda temos o quê? A natureza caída, corrompida, pecaminosa. Por isso que falta de amadurecimento. Crente hoje é crente menino. A gente vai ver isso em Hebreus. Eu queria falar com vocês como gente madura. A gente conversar em alto nível aqui, mas vocês não podem. Todas as vezes que eu encontro vocês, eu tenho que ficar lançando as bases da fé. Tenho que ficar repetindo o que é justificação. Tenho que ficar repetindo. Por quê? Porque crente não amadurece. E aí, por que nós temos problema de relacionamento? Por que nós temos problema de casamento? Por que nós temos problema entre igrejas? Gente que sai da igreja bicudo, gente que briga com o irmão. Por causa disso aqui, ó. Porque não tem esse amadurecimento de entender que é uma comunidade de pecadores em processo de santificação e uns ajudam os outros, uns suportam os outros. Lembra Paulo? Suportai-vos uns aos outros. Mantenham firmes o vínculo da paz. Sejam unidos. Por quê? Porque isso aqui é claro na vida de alguém que está sendo amadurecido. Então, no casamento, é a mesma coisa. Na educação de filhos, é a mesma coisa. Aquela pessoa é um pecador, eu sou um pecador em processo de santificação. Então, eu preciso de ajuda. Não de condenação daqueles que precisavam me ajudar. Então vamos lá. Resquícios da corrupção do pecado permanecerão em cada parte deles. Há uma guerra em curso que não será conciliada. A guerra da carne que luta contra o espírito e do espírito que luta contra a carne. Nessa guerra, a corrupção neles remanescente pode prevalecer por um tempo. Porém, por meio da força contínua do Espírito de Cristo, o qual os santifica, a nova natureza deles vencerá. E assim, crescerão em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, meus irmãos, pode falar. Aqui, ó, eles jamais serão... Não, pessoal, o senhor falou assim que a gente tem pessoas bebês na nossa vida, que às vezes ficam chateados por qualquer coisa e vão embora. Mas aí a gente, eu vejo assim, a nossa igreja, mas eu vou falar, que às vezes nós falhamos um pouco com os bebês, nós falhamos, às vezes a gente, não sei, talvez a gente não vai contar às vezes, ou a gente vê irmãos chateados que não estão vindo e querem que são bebês e estão doentes. Então, mas aí que está o problema. O que é um bebê na fé? Então, Novo convertido. Quantos novos convertidos nós temos aqui? Eu tenho um casal. Você está entendendo? É esse que é o problema. É porque a gente está tratando pessoas que têm 8, 10, 15 anos de igreja como bebê na fé. Mas é porque eles não cresceram. Mas por que não cresceram? Você está entendendo? Porque a gente vai ver que o processo de santificação, ele exige esforço seu, meu e nosso. A justificação, a salvação é Deus quem faz. Mas o processo de santificação, nós trabalhamos nele arduamente. Então, quem quer crescer? Igual, por exemplo, uma coisa fundamental para crescer na fé é estar presente no culto. Nos cultos de ensino. Tem como eu ir lá, você ir lá, e ficar todo domingo, toda quinta. Vou passar aí. Vou te buscar. Você faz isso? Pastor Tiago, eu estou entendendo. Não, eu também estou entendendo.
Uhum. É porque assim, ó, essa coisa ela é complexa, entendeu? Não, eu estou entendendo, igual, no sentido que ela está falando, fica parecendo que a coisa é 1 mais 1, 2, e a coisa não é 1 mais 1, 2, entendeu? Porque assim, ó, a coisa ela é mais complexa. Igual, por exemplo, você pega igrejas mais antigas, ela tem uma histórica. As pessoas têm uma história, a liderança tem uma história. Talvez, no decorrer da vida dessa igreja, a liderança ou algumas pessoas caminharam com algumas pessoas por muito tempo. Entendeu? Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu conheci um cara que suicidou. 4 casais na igreja caminhou com essa família durante anos. Até que ninguém aguentou mais. Então, assim, você chegar... É por isso que eu estou falando que a coisa é complexa. Porque se você olhar de longe e falar assim, olha lá, ó, a pessoa estava sozinha. Ninguém caminhou com ela. Aí o que acontece? Eles caminharam, sangraram por essa família. Mas não tinha uma contrapartida, entendeu? Só tinha um esforço de um lado. E aí, ninguém aguentou. 4 casais. O primeiro não aguentou, o segundo assumiu, não aguentou, o terceiro assumiu, o quarto não aguentou. E nós não estamos falando assim de 1 ano. Não, nós estamos falando de uma vida. Entendeu? Então, é por isso que eu estou falando. As nossas avaliações, quando a gente fala aqui, a gente fala solto. Mas cada particularidade tem uma complexidade. Não é assim, tudo balai do mesmo, né? Assim, eu mesmo sou falha em talvez importar mais por não sei assim, que todos nós se importar, porque às vezes é uma dor no coração que a gente não está entendendo o que aquela pessoa tem e a gente deixa de lado. Porque assim, é complexo mesmo, entendeu? Igual, por exemplo, esse sentimento que você tem, eu também tenho, e eu acho que todo mundo tem. Esse sentimento de que a gente poderia ter feito alguma coisa, a gente poderia ter caminhado mais, a gente poderia ter ligado, a gente poderia ter atrás. Só que o problema é que às vezes, alguns até fazem isso, só que não tem uma resposta do lado de lá. Você está me entendendo? Porque lembra, nós somos uma comunidade de gente frágil, pecador, em busca de transformação. É um Cristo perfeito que morreu por mim e por você, que colocou o Espírito dele em mim e você com poder para nos auxiliar, nos ajudar, mas a coisa visível são pecadores quebrados. E eu também tenho machucados, eu também tenho meus traumas, minhas dificuldades. E às vezes, quando nós não temos esse entendimento de um corpo que trabalha em conjunto, aí você tem toda essa mazela. Por isso que exige amadurecimento. Então, o mínimo que a gente exige do amadurecimento é você ter forças para caminhar. Não é nem ter forças para ajudar. Porque a gente sabe, a vida é complexa. Mas se você tem força para estar aqui, aí nessa dinâmica a gente vai caminhando. Você está entendendo? Então, você não está errada. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar como igreja. Olhos atentos. E isso são dons que Deus dá. Você sabe disso. Você é macacavé de igreja. Né? Tem Deus ele muniu pessoas de uma visão. Tem gente que percebe coisas na sua alma só de olhar para você. Tem gente que não. Tem gente que é muito bom para te ajudar, mas se você pedir, ele é prestativo. Então, lembra, por isso que eu falo, a coisa ela é complexa. É por isso que nós precisamos de amadurecer. E o amadurecimento, ele vai nos treinando para todas essas particularidades. E aí, nesse processo, a gente vai sarando, machucando, sendo machucado e vamos sendo curados. Por quê? Porque a gente vai crescendo, entendendo que a mazela do outro. Entendeu?
Porque nós temos esse reflexo do pecado, de tirar a nossa responsabilidade e colocar no outro. Então, eu estou machucado, eu estou triste, ninguém veio atrás de mim. Tá certo, mas e se ninguém for? Você vai continuar com vítima? Porque está todo mundo quebrado, entendeu? Está todo mundo quebrado. É igual o cara que te dá carona, toda vez ele te dá carona, ele sempre passa lá para te pegar, mas um dia o carro dele quebra. Aí você vai deixar de trabalhar porque o carro quebrou? Né? Aí, você está entendendo? Então assim, o seu apontamento, ele está correto, e isso é aonde a gente tem que caminhar. Esse é o ideal. E é isso que nós temos que caminhar. Olhos atentos dentro da comunidade da fé. Lembra, nós somos um corpo. O problema é que a igreja, de uma maneira geral, e isso eu falo em todas, não só a nossa, a gente acostumou a personalizar as atividades. Isso aqui é só o pastor que faz, se o pastor não fizer, ninguém faz. Isso aqui é fulano que faz, isso aqui é o diácono que faz, isso aqui é não sei quem que faz, isso aqui é não sei quem que faz, isso aqui é não sei quem que faz. E você? Não, eu só estou aqui para servir. Servir de quê? Só servir. Então, não entender o que é a comunidade. Entendeu? Comunidade é igual família. Família, todo mundo faz tudo. Com responsabilidade, cada um tem a sua. Mas isso não tira a responsabilidade de ajuda mútua. Então esse é o ideal e nós temos que trabalhar para isso. Treinar o povo, amadurecer para isso. Porque esse processo, ele pode ser aprendido sim. Existem comunidades assim. Mas mesmo essas comunidades assim, têm problemas. Entendeu? É uma ilusão nossa achar que a igreja nossa tem problemas que a outra não tem. Gente, não tem. Tudo que acontece aqui, acontece na grande. Tudo. Tudo. Põe isso na cabeça de vocês. Por quê? Por que isso acontece em todos os lugares? Por causa disso aqui, ó. Onde é que tem gente reunido, tem problema. Então, por isso que eu falo, é falta de amadurecimento. Falta de amadurecimento. Igual, por exemplo, eu posso ficar triste quando alguém me fala alguma coisa? Posso. Eu posso ficar triste quando você passa o dia inteiro, 2, 3 dias preparando uma aula e não vem ninguém? Claro que eu posso. Agora eu vou fazer o que com isso? Vou fechar meu laptop e falar, não, mas eu não vou orar aqui, vamos embora, porque só tem pouquinha gente. Porque a minha aula está preparada para 1000 pessoas, ou para uma pessoa. É a mesma aula. Então, você está entendendo? Se eu não for maduro na fé, de chegar aqui cedo, igual eu chego aqui cedo, às vezes, igual eu já falei, a gente chega aqui cedo, 8h20 da manhã, 8h25, tem ninguém, só tem um grupo de louvor. 8h28 não tem ninguém. Você chega 5:07, não tem ninguém. Aí eu vou ser menino para falar assim, você sabe de uma coisa? Não, isso, eu sou pecador. Então, eu não vou ficar triste, claro, arrasado. Mas eu respiro fundo e falo, Senhor, me dá misericórdia do Senhor para com esse povo aqui. E vamos embora caminhando. Entendeu? Porque a vida ela é dinâmica. Então, amadurecer é crescer sabendo que o meu irmão é um pecador. Eu sou um pecador e nós precisamos de uns aos outros. Agora, quando eu pego a minha... Eu já falei isso para a igreja aqui, vou retornar. Tudo aquilo que você vê na igreja, talvez é um dom que você tem de observar aquilo que outras pessoas não veem. Por isso que a gente tem que amadurecer. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é isso. Você vê alguma coisa, igual, por exemplo, eu já falei sobre isso. Tem gente que entra aqui e consegue ver teia de aranha. Tem gente que entra aqui e nunca vai ver uma teia de aranha. Por quê? Porque tem gente que tem um olhar atento para a organização, para a limpeza. Então ele chega aqui e fala, nossa, tem uma teia de aranha. Aí o que você vai fazer com a teia de aranha? Você vai reclamar que a menina não faz faxina direito? Ou você vai falar assim, eu vou vir aqui durante a semana ou no final de semana e vou vir cá dar uma limpeza. Porque igual a irmã, por exemplo, que limpa aqui, ela cobra um preço que ninguém cobra. Então ela abençoa a gente aqui, porque a gente não tem condição de pagar mais. E uma faxina por semana não dá. Não dá. Não dá. Então assim,
você está vendo tanto que a coisa é complexa? Por isso que a gente precisa de amadurecer, e a santificação é isso. É por isso que o Salmo, eu estou angustiado, eu estou triste, não estou sentindo, mas eu estou aqui, Senhor, perto do Senhor. Eu vou continuar orando, eu vou continuar firme, vou continuar à disposição, porque eu entendi o que o Senhor fez por mim. Então assim, é isso que a gente tem que buscar. E o processo de santificação, ele toca em todas essas áreas. E às vezes a gente está sofrendo porque nós não amamos. Eu não vou falar que nós não amamos a igreja, porque senão você vai entender errado. E a maioria das pessoas entendem errado. Você não ama as pessoas. Entendeu? Porque eu falo que você não ama a igreja, eu estou falando de gente. Mas às vezes tem gente que acha que você ama é isso aqui, ó. E tem gente que não ama as pessoas. Porque isso aqui, ó. A gente viu isso aqui, ó. Uma igreja teve problema aqui, ela fechou e abriu no outro final de semana em outro lugar. Por quê? Porque a igreja não é isso aqui, ó. A gente pode fechar isso aqui e fazer um culto em qualquer lugar. A igreja está reunida. Então, assim, eu estou falando, eu vou mudar a nomenclatura para ficar mais claro. Mas o problema é que nós não amamos as pessoas. E as pessoas da nossa comunidade local. Então, você tem que olhar para cada pessoa aqui e amar essa pessoa. Amar e falar assim, essa pessoa vai passar a eternidade comigo. Então observa, será que a gente tem desenvolvido esse amor por essa comunidade? Por essas pessoas? A ponto de eu fazer a minha parte? Eu tenho intimidade aqui, eu vou ajudar aqui, eu vou... Por isso que eu falo, a coisa ela é complexa, mas se a gente não trabalhar no processo de santificação e de amadurecimento, aí nós vamos cair no mesmo problema. Nós vamos continuar uma igreja menino. E aí às vezes as pessoas passam por aqui e cansam. Cansam. Porque gente cansa. Você cansa. Você gosta, você pega uma picareta e ir para a pedreira. Você bate, cega, perde a ponta, você afina, bate, perde a ponta. Mas pode falar, não, vou para outra pedreira. Porque tudo é pedreira. Mas tem umas pedreiras que tem umas pedreiras que é mais fácil. Entendeu? Por quê? Porque lembra, todo mundo está no mesmo balaio. Então não existe o pastor que é santo, maduro, não existe isso. As pessoas têm uma visão errada das pessoas. As pessoas, às vezes alguém vai conversar comigo e fala assim, não, então pastor, o senhor que é um cara extremamente maduro, conhece da Bíblia, eu fico rindo por dentro. Falou, coitado dele. Coitado dele. Eu vontade de ser o que eu estou falando que é, não sou, né? Não sou. Alguém me perguntou no final do meu primeiro ano aqui na igreja, me chamou e falou assim, você já aprendeu a ser pastor? Olha, eu falei, não, claro que não. Nunca. Eu converso com um pastor de 70 anos de idade aí, dando cabeçada, 30 anos de ministério, eu? Meu irmão, você está entendendo? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente, falta isso aqui, ó. Esse processo contínuo. Então lembra, é uma responsabilidade, a gente vai trabalhar isso, né? É uma responsabilidade minha e sua na santificação. Mas nós não estamos sozinhos. Nunca. Então, é um mandamento. Olha o que Deus vai dizer, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é a palavra de Deus lida, entendida e aplicada que me santifica, que faz eu me revestir do novo homem e despir do velho homem. É a palavra. Quer falar? Não, pode falar. Santifica-os. Esse os quer dizer, depende de mim também a santificação do outro, né? Não. Santifica-os. Não, é porque assim, quem está falando isso aqui é Jesus, na oração dele, sacerdotal. Então ele está orando por mim e por você. Porque Jesus é Deus, ele sabe que o processo de santificação, ele depende de Deus. Então ele está orando a Deus por mim e por você. Pai, santifica-os. Então ele está fazendo oração para o Pai. Santifica-os, o meu povo. E você vê, a oração sacerdotal é tão bonita que Jesus ora por mim e por você, que ele faz essa oração lá. Fala assim, não peço só por estes. Estes quem? Os discípulos que estão ali pertinho dele, mas por aqueles que o Senhor ainda me dará.
Orou por mim e por você. Então, Pai, santifica-os. Nós temos uma responsabilidade? Temos. Mas a nossa luta ela é espiritual. E só Cristo, através do Espírito dele, nos fortalece para a gente vencer. Então, você compreende que o processo de santificação ele não anula eu e você em momento nenhum? Porque a palavra é a verdade. Você tem que ler, você tem que levantar, você tem que vir debaixo de chuva. É você que tem, é você. Ninguém pode fazer isso. Você é professora, você cansa de falar isso para os alunos. Eu estou aqui, eu dou aula, eu ensino, mas é você que tem que vir para a escola. Quando chegar em casa, é você que tem que fazer a tarefa. Porque a prova é só o resultado do seu, vamos colocar aqui, o processo de santificação. Não é? É a mesma coisa, fazendo analogia. Então, você faz isso, nós fazemos isso todo dia. A gente é pai, a gente tem filho, a gente fala, meu filho, eu estou aqui, o papai vai te ajudar. Mas você tem que reagir. Faz alguma coisa. Eu não posso ser você. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. Olha, Romanos 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então aqui, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Eu ainda peco, sou pecador, porque a natureza pecaminosa ainda está dentro de mim, porque esse processo só termina na glorificação, mas Cristo me libertou da culpa do pecado. Do poder do pecado. Então o poder do pecado agora não atua em mim como atuava antes. Eu agora tenho o poder do Espírito em mim para dizer não ao pecado. Então, para que nós sirvamos a Deus e não ao pecado. 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha, isso aqui, ele está afirmando, o pecado não tem domínio sobre vós. Eu estava refletindo esses dias para trás, por exemplo, pecado de adultério. Aí eu estava refletindo nisso. Nós precisamos de entender o pecado como algo mais profundo. E geralmente, a desculpa que as pessoas dão para adúltero qual que é? Fala assim dele, ele tem o quê? Não, vocês... Isso. É porque ele tem uma fraqueza nessa área. Eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, está errado. E observa, nós vamos falando isso para as pessoas, você tem uma fraqueza nessa área. Meu irmão, aí eu fiquei refletindo, peraí, Deus me fez com desejo de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto. Os homens aqui gostam de mulher, não gostam? As mulheres não gostam de homem? Quem fez isso? Quem colocou esse desejo em mim? Então eu gosto de mulher. Então, se você fala assim, o pastor tem uma fraqueza. Eu gosto de mulher, Deus colocou desejo de mulher. Então, o problema desse pecado não é a fraqueza nessa área. Porque o desejo foi Deus que colocou em mim. O desejo é santo. Só que Ele colocou algumas coisas para que nós cuidemos uns dos outros. Então o problema, talvez, é que aqueles que deveriam cuidar de nós nessa área não cuidam direito. E o problema não é que eu sou fraco nessa área, o problema é que o pecado nessas pessoas, e isso tanto faz para homem ou para mulher, porque o princípio é o mesmo, né? Porque você pode falar para mulher, a gente conhece a história de mulher que é fraca, né? Não pode ver Aí o que acontece? O problema é que essa pessoa, ninguém pode confiar nela, ela não é digna de confiança. Então, o pecado é mais profundo. Porque essa pessoa, ela trai a confiança de quem está mais próximo, mas ela também trai a confiança de quem está à volta. É uma pessoa que ninguém pode confiar nela. Então, observa, a pecaminosidade está mais profunda do que é fraca. Não! É alguém que não é digno de confiança. Então, você não pode confiar nela, a esposa não pode confiar nele, o marido não pode confiar nessa pessoa. Os amigos não podem, porque ele vai te trair. Por quê? Porque o Deus dessa pessoa é ele mesmo. Mas a gente precisa de refletir sobre essas coisas.
Porque a gente vai reproduzir nisso, e não, e é verdade, eu tenho uma dificuldade nessa área. Ah, essa área, você sabe como é que é? Não, o desejo é santo, Deus que colocou em mim e em você. Ué, então eu olho para uma mulher, você olha para um homem, se ele te atrai, dentro das características particulares de cada um, ué, aí eu vou me policiar, vou evitar um pecado, vou olhar o desejo cobiçoso, tem toda essa dinâmica, mas aquilo que eu sinto é puro, é normal, porque foi Deus quem colocou. É lógico que eu tenho que canalizar isso para quem? Para minha esposa, para o meu marido. Mas observe, aí a gente fica falando, isso é fraqueza. Não, Deus não errou quando colocou o desejo em nós. O problema é que a pessoa não passou pelo processo ainda de transformação a ponto de ser digno de confiança. É uma pessoa que não se pode confiar. E tem outros pecados que, se a gente fosse colocar aqui, então lembra, o problema está no pecado profundo. E você olha essas pessoas, talvez ela vai nos traindo a confiança em outras áreas e a gente não percebe. E é assim. Por quê? Porque o pecado não é esse em si. O pecado é mais profundo. Ele aparece aqui nessa área porque ela é mais gritante. Então, mas eu e você precisamos de entender isso aqui, ó. O pecado não terá domínio sobre vós. Quando eu pego, eu estou deixando de olhar para Deus, estou olhando só para mim. Isso. Porque lembra, pecar é prazeroso. Meu irmão, a gente tem que parar com isso. Foi ensinado na igreja que pecar é ruim. Pecar é ruim por causa dos efeitos dele, dos danos dele. Mas o pecado, sexo não é bom? Pô, sexo é bom pra caramba. Como é que eu vou falar para mim que sexo é ruim? Mas sexo com a mulher dos outros, com o marido dos outros, é um problema. Sexo fora do casamento é um problema. Mas o sexo em si é ruim? Não, foi Deus quem fez. O problema é quando a gente deixa de olhar para Deus, lembra? A gente está nesse exemplo aqui, vamos continuar nele. Por exemplo, se um colega de trabalho, uma colega de trabalho, me elogia, nossa, que perfume gostoso, eu gosto desse elogio, você gosta desse elogio, a gente gosta de ser elogiado. Agora, o que você vai fazer com esse elogio? Então, observa, ninguém adultera da noite para o dia. A grande maioria dos pecados nossos não acontecem assim. Nossa, eu estava ali no mercado, de repente chegou uma mulher, chegou um cara, me chamou, eu olhei para ele, química bateu, nós fomos ali, pá! Não existe isso. Acontece, são pequenas concessões. Eu gostei daquele elogio, eu revidei a conversa do WhatsApp, eu revidei a curtida do Instagram, eu dei linha, e nisso a gente vai entrando, e a corda vai ficando longa. Quando a gente vê, a corda vai enrolando no pescoço, e na hora que o inimigo vê que você está, ele dá aquela... Então é por isso, quando a gente olha para as escrituras, opa, esse negócio aqui não é bom não, isso aqui não é prudência, não é prudente, estou fora desse negócio aqui. Principalmente se for um homem bonito, se for uma mulher bonita, uma mulher gente boa, um homem gente boa. Então observa, é porque nós não levantamos os muros e a gente vai abrindo pequenas concessões. Eu estou estudando o texto que é da próxima pregação de Hebreus, a gente vai tocar nessa área. Nós temos que aprender a confessar tentação. Quem não confessa tentação vai ter que confessar pecado. Quem não confessa tentação vai ter que confessar pecado. Por quê? Porque a gente não amadureceu a ponto de entender uns aos outros. Por exemplo, eu vou te contar, eu estava conversando isso com um amigo meu. Eu tenho vários colegas pastores, muitos. Eu tenho isso é literal, que eu e ele ligam um para o outro, quase todos os dias, para a gente conversar de um texto que a gente está lendo, de um texto bíblico, ou de algo que a gente leu e falar um pouco mais da nossa intimidade, dos nossos pecados. Bicho, olha esse texto aqui, falou assim comigo, e eu tenho um amigo só.
Agora, eu conversei com isso ontem à tarde. Eu falei, rapaz, olha para você ver, acontece uma coisa que não deveria acontecer. Nós conhecemos tantos pastores e eu e você, você é o único que eu tenho liberdade de falar da Bíblia. Porque os outros, você vai conversar da Bíblia, eles não estão interessados. Rapaz, estou lendo um livro aqui, eles não leem livro, eles não estão interessados, não estão. Então, esse tipo de conversa, não posso conversar com ninguém. Por quê? Porque eles estão no pastorado só no automático. Não, então está no outro nível, já conversa direito. E eu falo para ele, falei, rapaz, olha para você ver, nós temos tanto de gente que a gente precisava de estar aqui, ó. Olha esse texto, falou comigo, olha que trem bonito, o que eu descobri. Aí ele lê um negócio, me manda, ele compra um livro, eu compro um livro, eu mando para ele compra um livro. E a gente fica assim, esse meu amigo, a gente faz isso desde quando eu cheguei aqui. E eu cresço com ele cresce comigo, a gente abre o coração um para o outro, e a gente, raríssimas vezes, a gente vai fofocar. Por quê? Porque isso aqui é bonito a gente falar disso. Então, isso acontece em todas as camadas. Porque, teoricamente, a minha crise era, nossa, isso aqui tinha que estar acontecendo com nós pastores. Nós tínhamos que ter um interesse de nos reunir toda semana e falar, vamos conversar da Bíblia. Ou eu estou expondo Hebreus, ou outro, nossa, eu estou fazendo isso, nossa, rapaz, Deus falou comigo aqui, ó. Rapaz, esse texto aqui, isso aqui. Não acontece. Por isso que a gente tem que ser maduro. Por isso que ser crente não é fácil, não. Ser crente não é fácil. Por isso que Tiago vai dizer a vocês que querem ser mestres, toma cuidado, que é o peso e o jugo de vocês vão ser maior. Porque as pessoas querem a parte boa do ministério, a parte boa da igreja, que é visibilidade, que muita gente gosta da gente, aqui é a parte boa, mas ninguém quer a parte ruim, ninguém quer. Todo mundo quer só o bônus, mas ninguém quer o ônus. Mas isso tudo é porque às vezes a gente não entendeu isso aqui, ó. É entender a realidade de quem nós somos. Por isso a gente não deve focar na coisa. E às vezes a gente desvia. Vamos focar em nós. Por isso, ó, eu sonho com essa igreja sua aí, ó. Essa que eu sonho. E eu sei que ela não vai acontecer. Não vai. Porque eu conheço igrejas maiores. Eu conheço. Porque a gente tem que entender assim, o que acontece na igreja maior do que a nossa? A mesma coisa. Os problemas, os ônus e os bônus só são maiores. Então, lá tem mais gente cuidando uns dos outros? Tem. Mas lá tem muito mais gente reclamando e atrapalhando. Entendeu? É a diferença. Por isso que é falta de amadurecimento, não vou sair dessa igreja aqui. E você vai chegar lá. A gente até falou, não atrapalha outra igreja lá não? Não atrapalha não. Senão você vai sair daqui e vai atrapalhar outra igreja lá. Aí, ó, Deus continua. Porquanto Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por que muitas pessoas têm problema com a doutrina da eleição? Que é bíblica, está nas escrituras, né? Eu os elegi, os predestinei antes da fundação do mundo. É porque as pessoas não têm um conhecimento básico das escrituras, que é isso aqui, ó. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, é sim para santificação. Então, para que Deus chamou você? Para que Deus te salvou? Para ser santo, para santificação. Aí você vê aquele mundo de crente que vive de qualquer jeito, e você fala, e é o tanto de crente? Não, a maioria talvez, por isso que eu falo para vocês, nós temos que avaliar a conversão. A conversão, meus irmãos, ela acontece uma vez só, uma. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem habitar em mim. E depois que ele vem habitar em mim, eu sou nova criatura, eu sou crente. O Espírito habita dentro de mim, eu agora posso viver as virtudes do fruto do Espírito. O ímpio não. Agora, se Deus me chamou para santificação, eu digo que sou salvo e não vivo como salvo, quem que está errado? Eu? A igreja que vive errada? Ou Deus? Não é Deus. Então, observe tanto que o pecado ele contaminou a mim e você de tal maneira
que a gente convive, às vezes nós mesmos, com os nossos pecados de estimação, e a gente não coloca em xeque a nossa conduta e a nossa salvação. Paulo vai dizer: eu não corro sem meta, eu esmurro não ar, mas eu esmurro a mim mesmo, para que eu mesmo, pregando a muitos, não venha a ser reprovado. Por quê? Porque ele é um pecador consciente do seu pecado. Porque ele vai fazer analogia do atleta, né? Eles correm por uma coroa corruptível. Agora nós não, por uma coroa incorruptível. Eu não corro sem meta, eu corro com destino, com esperança. Então, eu olho para mim, esmurro a minha carne para que eu não venha ser desqualificado. Esse é o nosso sentimento. Esse deveria ser. E quando alguém que está perto de nós, que é a finalidade dos uns aos outros, apontar o nosso defeito e o nosso pecado, a gente, opa, faz sentido. Eu já vi amigos, né, que às vezes estão, para eles, assim, eles aceitaram Jesus, eles estão salvos, pronto, e não vai buscar essa santificação. Aí eles estão errados, né? Tipo assim, a gente pode duvidar da falta. Claro. Minha irmã, é por isso que a igreja, ela tem essa função. E por isso que a santificação, ela pode ser percebida. É lógico que você fazer uma avaliação distante, a gente às vezes pode errar. Às vezes acontece algumas coisas nas igrejas que as pessoas que estão distantes fazem uma crítica e uma avaliação, mas não estão caminhando perto. Então eu vou dar um exemplo. Pode acontecer de alguém ser disciplinado, pode acontecer de alguém sair da igreja revoltado, e aí ele te conta uma história, você está longe da situação. E aí, Provérbios fala assim, olha o que Provérbios vai dizer, quem começa o pleito parece ter razão, até que venha o segundo e conta-lhe a outra parte. Então o que ele está dizendo? Tem duas partes da história, tem que ouvir as duas. E sempre é assim, quando a gente ouve um lado da história, você fala, nossa, mas que igreja é aquela? Sai daquele negócio. Só que, então observa, só que sempre, você vai observar, sempre nas comunidades tem alguém que caminha perto, tem alguém que conhece um pouco da intimidade. Então, às vezes alguma atitude se faz necessária e nem todo mundo sabe os detalhes. E talvez nem precisa de saber. É por isso que existe um presbítero, é por isso que existe um conselho, porque tem coisas que se resolve ali. Por que a gente deixou de disciplinar na igreja ao longo dos anos? Porque fizeram errado. Porque a disciplina ela é bíblica e igrejas bíblicas disciplinam. Mas o problema é que a disciplina naquela época, a gente lembra, era vir aqui na frente e expor a irmã que ficava grávida. Era só 2 pecados que era exposto, gravidez e adultério. Era ou não era? Mas a fofoqueira não era exposta, o cara que roubava não era exposto, o cara que batia na mulher não era exposto. Não era exposto. Todos os pecados ficavam aqui abafados. Mas apareceu grávida ou adulterou, e assim, adultério que pegou. Que adultério em que alguns sabem, abafava também. Porque eu conheço conselho de presbítero que abafou um adultério, comprou remédio para a menina abortar. O conselho de presbíteros, eu conheço. Então, essa maneira pecaminosa de governar a igreja fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje. E aí, quando se toma uma atitude dessa, às vezes a igreja, né, do modo geral, ela é crucificada, ou os de fora, porque não entendem. Mas lembra disso, sempre vai ter alguém que caminhou perto, que conhece a realidade. Igual você está falando, eu tenho pessoas que eu conheço, que aceitaram a Jesus, e vivem como se... Então assim, você está perto, você está mais... Você pode, se você perguntar para mim igual você perguntou, eu vou falar, não, provavelmente não é salvo. Mas você está lá pertinho. Você tem uma avaliação mais correta. Não pode. Não! A salvação, ela não pode ser perdida porque não é nós que nos salvamos. E se ela pudesse ser perdida, nós iríamos perder. E é fato. Fato. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Não tem, é por isso que eu estou falando, não tem como eu e você, pecadores como nós somos, não tem como eu e você passar nessa vida sem pecar. Então, pensa que Pedro, ele fala assim para o meu pai, a partir de hoje, o senhor não é mais meu pai, eu vou embora, vou viver assim, e vou me perder para ele. Ele pode até rasgar as coisas com ele, mas ele não vai fazer assim, eu gerei. Entendeu? Ele acha que a salvação é feita por Deus que gera. É Deus que gera. Entendeu? Não tem como desfazer esse processo, porque se tornou um corpo por Cristo. Quer ver? Mas tem uma parte que nós até lemos aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí que você está falando, ó. É o que eu estou falando pra você. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ponto. É Deus quem nos salvou, é Cristo que nos guarda e ponto. Só que olha a confissão de fé. Nessa guerra, a corrupção neles remanescente pode prevalecer por um tempo. Pode. O filho pródigo, está lá na Bíblia, é um exemplo disso. Pai, eu não quero você. E naquela cultura, pedir herança é falar assim, eu quero que você morra. Não preciso de você, não quero família, eu nem quero ser seu filho. A Bíblia não fala quanto tempo que o filho pródigo ficou, se foi anos, porque ele está contando uma parábola. Pode ter sido real ou pode ter sido só uma história mesmo. A história de Jó, por exemplo. A história de Jó é a coisa mais linda. Mas, meu amigo, você acha... Por exemplo, Jó teve mais quantos filhos depois? Mais 10. Quanto tempo demora para nascer 10 filhos? No mínimo 10 anos. Não, mas no mínimo 10 anos. Vamos contar que... Você está entendendo? Então, assim, a gente olha para a história de Jó, a gente acha que a história de Jó aconteceu tudo em 3 meses. Um mês ele perdeu tudo, no outro mês a chaga veio, ele lamentou, no outro mês Deus restaurou. Meu amigo, aquela história de Jó deve ter, demorado, meu amigo. Deve ter demorado pra caramba. O salmo que a gente leu, ele, capaz que devia ser, se esse salmo, é porque esse salmo não estava escrito, né? Pelo menos não era registrado até então, mas talvez era a oração constante de Jó. Então isso pode acontecer, por isso que eu estou falando, o meu filho, seu filho, não quer ser, não anula você não querer ser meu filho, eu sou seu pai, ponto. Mas aqui, é por um tempo. É por um tempo. Só que assim, lembra, o nosso tempo é diferente. Igual eu vou te dar o exemplo da avó da Janinha. A avó da Janinha, ela converteu há muitos anos. Ela orou pelos filhos a vida inteira. Ela morreu. Só a mãe da Janinha que era crente. O outro filho dela, quase 70 anos, na semana de morrer, ele converteu. Então nós estamos falando de uma vida longe do Senhor. Então assim, não tem como a gente avaliar. E assim, a gente pode avaliar ele que morreu e morreu salvo, porque minha sogra foi lá, testificou, conversou com ela conversou. Ponto final. Cabe a Deus falar isso não cabe a nós, né? Não, cabe a nós julgar. Lembra? Julgar segundo a reta justiça. Nós julgamos baseado no padrão bíblico. E a Bíblia diz para mim e para você que nós somos salvos para a santificação. Nós somos salvos para todos os dias amadurecer na fé, crescer na fé, matar o desejo. Eu quero dizer que a Bíblia ajuda a disciplina, mas a alma só Deus que ajuda. Então, mas o que acontece? A Bíblia vai dizer que o arrependimento ele tem que acontecer. Isso é o que o Evangelho exige. E como que é o processo de disciplina? Eu vou até você, se você rejeita, eu vou com mais um, se você rejeita, e a rejeição aí é você rejeita o conselho, rejeita o arrependimento, e aí eu vou com você, com a igreja fala com você, você rejeita. Então a Bíblia vai dizer que se você não está arrependido, você é um ímpio. Então eu estou julgando dentro daquilo que Deus nos deu para julgar, que é o quê? O processo que vocês vão fazer é esse aqui. Se ele não se arrepender na primeira, na segunda, na terceira, vocês expulsam ele porque ele tem que ser tratado como ímpio.
ímpio. Então, é por isso que eu estou falando. Agora, a nossa avaliação continua sendo subjetiva? Claro, porque existem malandros que podem produzir, e a gente conhece histórias de pessoas que conseguem viver uma santidade aparente. Por quê? Porque ela mantém uma certa distância. Tem gente que levanta muros em volta dele que você só consegue enxergar, né? Você só enxerga assim, ó, mas você não enxerga como um todo. E a nossa avaliação, ela pode ser errada? Claro. Lembra, todo mundo é pecador. A nossa avaliação ela é cheia de pressupostos. Porque se eu chegar em você e falar assim, Hélio, vamos ali visitar alguém. Aí eu falo, ó, toma cuidado que a bicho é fofoqueira pra caramba. Toma cuidado com o que você vai falar. Você já vai aqui, ó. Por quê? Porque, então nós somos assim, nós somos fofoqueiros. Nós somos cheios de pressupostos. E isso contamina a nossa avaliação. É por isso que a gente vive baseado no que está escrito. A gente julga baseado no que está escrito. Ó, meu irmão, eu vejo assim, você é um crente bom pra caramba. Mas a Bíblia diz que você tem que se converter, você tem que se arrepender. Você continua com esse pecado há 200 anos. E não só esse, outros. Então, esse processo de santificação, ele tem que ser contínuo. Por quê? Porque os textos estão dizendo que você não é mais escravo. Porque se eu continuo acorrentado naquele pecado, é porque eu sou escravo dele. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus tem um povo? Tem. Deus é quem salva? É. Deus é quem escolheu? Foi. Mas para quê? Tem uma finalidade. Então, a gente testifica a salvação baseado na vida, que é o quê? A santificação do Espírito e fé na verdade. Então não tem como a gente separar. Não tem como. Por isso que Tiago vai dizer que a fé pode ser morta. Essa fé não salva. Essa fé é uma fé qualquer. Porque lembra, fé não é uma força positiva. Fé não é uma coisa que eu sinto e que eu acredito e que eu jogo uma força para o universo. Não, fé, ela tem um destino. A fé está numa pessoa. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus, numa pessoa. Então eu tenho fé. A gente vê pessoas falando assim, não, ela é uma pessoa cheia de fé. Tá, ela pode ser cheia de fé no marido, cheia de fé no dinheiro, cheia de fé na saúde, cheia de fé na habilidade. Agora nós não, nós somos de fé numa pessoa, no Cristo que salva, no Cristo que santifica, no Cristo que capacita, no Cristo que está comigo e com você todos os dias. Então quando a gente fala em santificação, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. É lógico, mais lento, mais devagar, mas ela tem que acontecer. Eu vi um sociólogo falando disso, não sei se foi na Roda Viva, mas ele estava falando, por exemplo, do fenômeno neopentecostal nas favelas de grande cidade. Então, olha para você ver como que é visível. Então, é uma avaliação do governo, do Estado. Ele fala, os movimentos neopentecostais nas favelas, eles têm tirado as pessoas da cachaça, das drogas. Ele tem melhorado a vida na comunidade. Por quê? Porque o pai que bebia, usava droga, assaltava, agora ele traz a renda para dentro de casa, os filhos vão para a escola, ele compra comida, a família engrena, vão para a igreja. Então, observa, um aspecto visível, social da igreja naquele lugar. Alguém observou, falou, opa, não era assim. Depois que a igreja chegou, o traficante está mais pobre, está com mais problema. O cara parou de vadiar. Por quê? Porque é visível. Isso, lembra,
quando a gente vai ver vidas extremadas, vidas assim, então você vê um cara que usa droga, bate na mulher, uma mulher que é problemática, uma família muito problemática, ímpio mesmo assim, daquela assim, fora de um padrão, essas pessoas, a visibilidade do conserto ela é bem mais perceptível, claro. Então você vai ver o cara vindo domingo para a igreja em vez de ir para o bar, você vai ver o cara cuidando da esposa, isso aí é visível. Só que a grande maioria das pessoas são politicamente corretas. São as pessoas comportadinhas. É por isso que essa aproximação da igreja, é por isso que o corpo de Cristo é quem faz a avaliação de exortar e ser exortado, consolar e ser consolado. Eu vou só ler esse versículo aí, eu fico olhando aquele relógio ali, falta 5 minutos aqui, já passou 4. Olha o que Pedro vai dizer, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por quê? Porque Ele está nos conformando à imagem daquele que nos salvou. Aquele que nos salvou é quem? Que nos chamou? É santo. Então Ele está nos conformando a Ele que é santo. Então, a minha vida, a sua vida, ela é um processo contínuo de santificação. É por isso que a vida do crente é arrependimento, confissão, conserto, arrependimento, confissão e conserto. Essa é a vida. Porque existem pessoas, aí eu só vou tocar nessa área porque acontece, que aí é falta de amadurecimento. Em que sentido? Tem gente que quer lutar com o pecado sozinho. A gente vai falar isso domingo que vem. Aprendermos a confessar tentação. Por quê? Porque Deus colocou soldados à nossa volta. Então, se eu trago você para vigiar junto comigo, a probabilidade do inimigo vencer ou de eu fraquejar é menor. Não é? Então, o que acontece? O problema, às vezes, tem gente que se mantém naquele pecado por muitas vezes e ele sofre com aquilo, que ele pede perdão, continua. Por quê? Porque ele está caminhando sozinho. E às vezes falta caminhar junto com pessoas maduras na fé que orientam. Meu irmão, como é que é a sua vida nesse sentido aqui? Não, faça isso. Não. Então você tem que parar com isso aqui e fazer isso aqui. Porque às vezes os nossos hábitos nos levam a pecar. Então eu conheci a história de alguém, por exemplo, que ele tinha um problema com cachaça. Converteu, mas ele continuava com problema, vira e mexe e caía. Aí o que foi? É porque no caminho do trabalho para casa, ele passava no bar que os amigos dele estavam lá, do mesmo jeito. E aí tinha dia que ele vencia, tinha dia que ele não vencia, e ele parava lá e... Meu irmão, tem que mudar o caminho. Dá uma volta no quarteirão, não passa na porta do bar. E isso é o quê? Inteligência. Isso é amadurecimento, por quê? Do pecado, você corre. Deus falou assim, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas do pecado, você dá no pé. Por quê? Porque você gosta daquilo, aquilo é um desejo que às vezes Deus não tirou. Você vai lá brincar? É o culto com a onça com vara curta. Então, por exemplo, se você tem fraqueza com mulher, com homem, o que você faz? Você não troca mensagem, você deixa o seu WhatsApp com senha para a mulher vigiar, você fala para ela, me ajuda nessa área aqui, meu celular está aqui, vira e mexe, você fiscaliza minhas redes sociais, você me ajuda nesse negócio aqui. Então, se você for ficar com o sexo oposto sozinho, não fica, leva a esposa com você, leva o marido com você. Então, assim, são ferramentas que a gente tem que fazer, porque somos maduros, para a gente não cair no pecado. Mas aí, lembra, a gente tem que usar o corpo de Cristo. Porque aí depois não adianta, eu caí, ninguém vê aqui. Então, mas amigo, você está na guerra sozinho, você não quer ninguém aliado. Porque lembra, tá todo mundo doente, está todo mundo vivendo as suas lutas. E se a gente não compartilhar uns com os outros, não adianta você falar assim, eu estou numa guerra sozinho, meu irmão, mas você não compartilhou com ninguém. Porque ninguém sabe o que eu estou passando se eu não contar, não é? Como que eu vou exigir de você das minhas lutas se eu não chegar, Fran, ora por mim nessa área, sim, que eu estou. Aí eu vou chegar e falar assim, não, lá ninguém na igreja não está nem para mim. Ninguém nem dá moral para mim. Não. Entendeu? Então a gente tem que amadurecer. Não vamos ficar de pé, vamos orar?